Sabia que a classificação fiscal incorreta de um produto pode gerar prejuízos enormes para a sua empresa? Já pensou no impacto de erros assim, resultando em multas pesadas e problemas com o fisco? Olá, eu sou o Luiz, especialista tributário da VR Software, e hoje vou te apresentar como organizar e realizar a classificação fiscal dos seus produtos. Nosso objetivo é explicar como você pode realizar a classificação fiscal dos seus produtos, evitar erros na tributação, trazendo informações importantes sobre cada etapa desse processo. Para iniciar o processo de classificação, precisaremos saber a composição do produto, pois é através dessas informações que conseguiremos realizar a classificação fiscal do item, ou seja, determinar qual NCM o produto se enquadra. Mas Luiz, o que é NCM? A NCM, ou a nomenclatura comum do Mercosul, é um código de 8 dígitos, utilizado para a classificação das mercadorias nos países do Mercosul, facilitando o comércio, a fiscalização e a aplicação correta de tributos. Essa é a primeira etapa, normalmente é realizada pela indústria, onde a mesma detém o conhecimento da composição do produto, para sua correta classificação. Se eu não faço parte da indústria, por qual motivo eu precisaria saber fazer a classificação fiscal do item? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo. O fato aqui é entender o processo para que tenhamos autonomia em alguns casos como, por exemplo, entrada de notas, escrituração fiscal, entre outros processos que são realizados dentro da rotina fiscal. Dentro da etapa de classificação, podemos ter como base de consulta alguns locais e documentos. Entre eles estão a tabela TIP, o portal único Siscomex, as notas explicativas do Sistema Harmonizado, mais conhecidas como NESH, e entre outros. Agora vamos ver na prática como realizar a classificação fiscal de um produto utilizando a tabela TIP. Primeiramente, precisamos entender a composição do produto. No caso do chocolate ao leite, ele é composto principalmente por cacau, açúcar, leite e outros ingredientes. Essas informações são a base para identificarmos a classificação correta. Com esses dados em mãos, consultamos a tabela TIP, que organiza as mercadorias de forma detalhada, por seções e capítulos. E ao iniciar a busca, verificamos que a seção 4 e o capítulo 18 da tabela é dedicado ao cacau e suas preparações. Dentro desse capítulo, vamos encontrar a posição 1806, que abrange chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau. Ao refinar ainda mais a busca, encontraremos a subposição 1806-3210, que corresponde a chocolate em tablets ou barras não recheados. Esse é o código NCM correto para o nosso produto. Além disso, a tabela também informa que a alíquota de IPI para esse item é de 3,25%. Nessa etapa do processo já temos duas informações, a NCM e o percentual do IPI. Agora vamos para uma curiosidade sobre esse assunto. Alguém se arrisca a dizer qual produto seria esse? É um bombom. Será mesmo? Imagina só, você está lá apreciando um delicioso sonho de valsa, aquele clássico bombom que todo mundo gosta. Mas eis que ele não é mais um bombom. Mas como assim? Isso mesmo, agora ele é um biscoito wafer. Pois é, a Mondelez, que fabrica o sonho de valsa, conseguiu uma forma de mudar a classificação do produto. E o que isso significa? Simples. Como bombom, o produto era tributado de uma alíquota de IPI, mas ao virar o wafer, ele escapou dessa cobrança. E sabe qual é o resultado disso? Uma economia tributária enorme para a empresa, que passou a pagar menos impostos sem mudar em nada o sabor do seu produto. Agora vamos falar de outro caso semelhante, o famoso sorvete do McDonald's. Bom, ele não é mais chamado de sorvete. Hoje, ele é uma sobremesa gelada. Parece apenas uma mudança no nome, mas na verdade é muito mais do que isso. Como sobremesa gelada, o produto foi enquadrado na categoria de bebida láctea e não tributa o PIS e COFINS. Antes disso, como sorvete, ele tinha uma alíquota de imposto que podia ser bem salgada, ou melhor, gelada, né? E a melhor parte de tudo isso, o produto continuou o mesmo. A composição, o sabor, tudo igual. Só mudou a forma de ser classificado. É quase como que trocar de roupa para um evento mais formal. A essência é a mesma, mas a apresentação faz toda a diferença. A sacada aqui é entender que a classificação fiscal faz toda a diferença. Se algo pode ser classificado de outra forma, dentro da legalidade, por que não aproveitar? Agora vamos para a próxima etapa, que é falar sobre a tributação do ICMS. Esse é um imposto estadual, o que significa que cada estado define suas regras, alíquotas e particularidades. Por isso, a tributação de um mesmo produto pode variar de um lugar para o outro.
E para descobrir qual é a alíquota de ICMS de um determinado item, precisamos primeiro ter a NCM do produto. No caso, utilizaremos a NCM da barra de chocolate ao leite, 1806-3210. Podemos consultar a legislação tributária do Estado em questão. Isso pode ser feito através do site da Secretaria da Fazenda, de cada Estado, mais conhecidos como a Cefaz. A Cefaz disponibiliza tabelas, normativas e ferramentas de consulta para verificar as alíquotas de ICMS e possíveis reduções ou até mesmo isenções. Outras fontes importantes são os convênios e protocolos firmados entre os Estados e o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Esses documentos trazem informações sobre benefícios fiscais e alíquotas específicas aplicáveis a determinados produtos. E, por fim, cada Estado publica decretos e portarias, que podem trazer mudanças na tributação. Por exemplo, no caso da barra de chocolate ao leite, com o NCM 1806-3210, dependendo do seu peso, no estado de São Paulo a alíquota de ICMS pode ser 18%, no Rio de Janeiro pode ser 22%, devido às particularidades da legislação estadual. Agora que já falamos sobre ICMS, vamos para a última etapa, mas não menos importante, a tributação do PIS e COFINS. Esses tributos, que são federais, incidem diretamente sobre o faturamento das empresas. E assim como no caso do ICMS, a NCM correta é a base para determinar as alíquotas aplicáveis. A diferença aqui é que enquanto o ICMS segue a regra estadual, o PIS e COFINS ele é definido pela legislação federal. No entanto, as alíquotas podem variar de acordo com o regime tributário da empresa, seja lucro real ou lucro presumido, e também com a natureza específica do produto. Mas onde podemos consultar a tributação do PIS e COFINS? Felizmente, existem algumas fontes confiáveis e práticas para isso. A Receita Federal do Brasil disponibiliza tabelas atualizadas com as alíquotas de PIS e COFINS, conforme o NCM de cada produto. Essas informações estão disponíveis nos manuais, normativas e no site do órgão. Deixaremos aqui ao lado as leis federais que regulamentam o PIS e COFINS e detalham as alíquotas aplicáveis e condições de incidência ou isenção. Agora vamos retomar o nosso exemplo prático da barra de chocolate ao leite. Ao consultar a tributação de PIS e COFINS para esse produto, observamos que, no regime de lucro real, as alíquotas são de 1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS. Já no regime de lucro presumido, as alíquotas são menores, sendo 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS. Caso você queira saber mais sobre regimes tributários, assim como lucro real e lucro presumido, vamos deixar aqui no canto superior direito o link para que você possa saber mais sobre esse assunto. Agora, voltando ao exemplo anterior, imagine que essa barra de chocolate seja destinada à exportação. Nesse caso, ela pode ser enquadrada como um produto com alíquota zero, ou até mesmo ser isenta de PIS e COFINS, dependendo das condições estabelecidas pela legislação. Para concluir, vemos que a classificação fiscal de um produto não é apenas uma formalidade, mas sim uma etapa fundamental para garantir que a empresa pague apenas os impostos devidos e não sofra com erros que possam gerar multas e autuações fiscais. Ao entender o processo de classificação fiscal, como a NCM e a forma que ela impacta os tributos estaduais e federais, como por exemplo ICMS, PIS e COFINS e o IPI, você consegue otimizar a gestão tributária e evitar surpresas no futuro. Agora, com todas essas informações, você está mais preparado para garantir que a tributação dos seus produtos seja feita de forma correta e eficiente. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, para não perder os nossos vídeos que irão ajudar você e sua empresa a ficar em dia com as obrigações fiscais. VR Software, simplifique!